Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A taxa de desemprego do Brasil tem apontado tendência de queda. Apesar disso, ainda é a quarta maior entre as principais economias do mundo. Foi o que apontou um ranking da Agência de Classificação de Risco, que reúne dados de mais de 40 países. O levantamento sobre o terceiro trimestre do ano mostrou que a taxa de desemprego no Brasil chegou ao dobro da média mundial e está em quarto lugar entre as maiores economias do mundo. Segundo dados do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 13,2% no trimestre encerrado em agosto, atingindo 13.700.000 trabalhadores. Antes da chegada da pandemia de Covid-19, o índice estava abaixo de 12% e acabou saltando para 14,7% no começo desse ano. E no conjunto de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a taxa de desemprego caiu para 5,8% em setembro. De acordo com o ranking, apenas Costa Rica, Espanha e Grécia registraram em agosto uma quantidade maior de desempregados em relação ao Brasil, que teve um período prolongado de baixo crescimento. E o país também tem crescido em uma média menor que a dos países emergentes. E o mercado financeiro elevou a projeção da inflação. Ao mesmo tempo, a previsão para crescimento da economia caiu neste ano. As estimativas do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial do país, subiu de 9,77% para 10,12% neste ano. Para 2022, a estimativa de inflação ficou em 4,96%. A projeção está no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, com a expectativa das instituições financeiras sobre os principais indicadores da economia. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 7,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. O Copom já sinalizou que no mês que vem pode elevar a Selic em mais 1,5 ponto percentual, finalizando o ano em 9,25%. As projeções do Banco Central para a inflação também estão ligeiramente acima da meta para 2022, 11,25%. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central também reduziram a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano, de 4,88% para 4,80%. E para 2022, a expectativa para o PIB é de crescimento de 0,7%. E falando sobre coronavírus, olha só, a Anvisa está analisando o pedido de dose de reforço da vacina da Janssen contra a Covid. O prazo para análise é de até 30 dias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu o pedido da farmacêutica Janssen para avaliar a inclusão da dose de reforço na bula da vacina contra a Covid. Inicialmente, aqui no Brasil, a vacina da Janssen foi aplicada no esquema de dose única. Recentemente, em nota oficial, a fabricante da vacina havia dito que estudos demonstram os benefícios de tomar mais de uma dose para elevar a imunização contra a Covid-19. A Anvisa avalia, a partir dos dados e estudos desenvolvidos pela empresa, as possíveis condições de uso, as indicações e os intervalos que devem ser definidos pela agência a partir das informações e evidências científicas disponíveis. Os dados são de responsabilidade da empresa e devem demonstrar o benefício da dose de reforço em relação à sua segurança e eficácia. Além de provocar milhões de mortes e afetar as economias e sistemas de saúde, a pandemia de Covid-19 tem consequências socioeconômicas devastadoras. O alerta foi feito pela Cruz Vermelha, que destacou que a situação é ainda pior para mulheres imigrantes. Em seu relatório mais recente, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho alerta que as consequências da pandemia impactaram de forma desproporcional os setores mais vulneráveis. Isso gerou desemprego e reduziu a renda, além de criar insegurança alimentar e problemas de saúde, de acordo com os dados compilados de 192 países.
presidente da Cruz Vermelha, Francisco Roca, afirmou que a pesquisa confirmou suspeitas preocupantes. Os impactos secundários da pandemia na estrutura da sociedade serão sentidos nos próximos anos e, inclusive, décadas. O documento revela a situação triste de pessoas que já eram vulneráveis e que agora foram levados a uma situação limite. O informe revela ainda como os confinamentos provocaram um isolamento social maior, com muitas mulheres expostas à violência doméstica. Todas as sociedades objeto de estudo afirmaram que tiveram que reforçar os serviços de proteção às vítimas de agressões. A Áustria entrou oficialmente em confinamento às 0 hora desta segunda-feira. Uma medida severa que gerou protestos no país no fim de semana, bem como na Bélgica e na Holanda, onde houve manifestações contra as restrições. Lojas, restaurantes, mercados natalinos, salas de concerto e salões de beleza tiveram de baixar as portas. Com exceção das escolas, a capital e o restante do país amanheceram em silêncio. Os quase 9 milhões de austríacos estão proibidos de sair de casa, exceto para fazer compras, praticar esportes ou receber atendimento médico. Eles também podem ir a escritórios e levar as crianças para a escola, mas as autoridades reforçaram o pedido para que a população fique em casa. O anúncio das medidas feito na sexta-feira veio em meio a um repique dos casos de Covid-19. A medida severa provocou protestos no país no fim de semana. A decisão do governo austríaco também repercutiu em outras partes da Europa, com grandes protestos na Holanda e Bélgica. O primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, denunciou nessa segunda onda de violência durante os protestos de rua, que reuniram cerca de 35 mil pessoas contra as medidas anti-Covid mais duras de Bruxelas. Claro que somos um país livre, onde os pensamentos podem ser livres, onde temos, é claro, o direito de manifestar, mas se uma manifestação como essa acaba em uma onda de violência, é inaceitável e certamente é inaceitável se essa onda de violência for dirigida contra a polícia. A polícia está num período muito difícil para continuar a garantir nossa segurança, organizar a nossa sociedade. É inadmissível essa violência contra a polícia. Durante os atos, manifestantes em diversos países europeus gritavam por liberdade. E ainda falando sobre o assunto, políticos alemães estão debatendo a possibilidade de tornar a vacinação contra a Covid obrigatória, considerando o aumento de novos casos e baixa taxa de imunização. Provavelmente até o fim deste inverno, como às vezes é dito, quase todo mundo na Alemanha estará vacinado, recuperado ou morto. A forte declaração foi dada nesta segunda-feira, no momento em que a Alemanha enfrenta uma alta nas infecções pela variante Delta do coronavírus, muito contagiosa. O ministro pediu mais uma vez que os alemães se vacinem com urgência. O Índice Nacional de Pessoas que receberam as doses continua inferior à observada em muitos outros países europeus. A chanceler Angela Merkel citou uma situação dramática e advertiu que as medidas atualmente em vigor na Alemanha não são mais suficientes. O país é duramente atingido por uma nova onda de contaminações, principalmente nas regiões sul e leste. Diante do avanço do vírus, que já matou mais de 99 mil pessoas no país desde seu surgimento, Angela Merkel e seu provável sucessor decidiram na semana passada aumentar as restrições para os não vacinados. Nos últimos dias, a Alemanha registrou um número sem paralelo de contaminações desde o início da pandemia, ultrapassando 65 mil na semana passada em 24 horas. Nesta segunda, a taxa de incidência de 7 dias era de 386,5, um recorde. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.